Hoje é dia de Flu, partida importantíssima para o Flusão no Campeonato Brasileiro. E o Tricolor deve ter uma mudança visando esse jogo. Além disso, tem treinador de clube estrangeiro falando que chegou a acordo com o Fluminense para contratar craque do Flusão. Que papo é esse? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Situação foi uma seminovela ali na janela do meio do ano. A gente lembra muito bem, né, que o John Arias, ataque do Fluminense, tinha um interesse, claro, público, de deixar o Flu e ir jogar no futebol europeu. No fim da janela, chegou uma proposta do Galatasaray da Turquia que foi recusada e isso causou um pouco de insatisfação ao jogador. Também teve uma proposta do Girona, da Espanha, que era a mais interessante para ele, mas para o clube era muito ruim, era cerca de 7 milhões de euros, valor muito baixo por um jogador do nível do John Arias. Mas o Galatasaray chegou sinalizando com 10 milhões de euros só pela parte do Fluminense, o que agradaria, claro, o clube, mas a negociação acabou não ocorrendo, o Fluminense recusou, fez uma contraproposta ao Galatasaray, o Galatasaray não aceitou essa contraproposta, e aí a negociação não avançou. Essas eram as informações, né, que a gente tinha sobre essa situação, mas saiu uma informação no portal 343 Digital de que o técnico do Galatasaray, o Okan Buruk, teria falado sobre a possibilidade de ter contratado o John Arias na última janela. E a gente tem aqui, né, a frase dele numa tradução livre que eu vou trazer para vocês. Ele disse o seguinte: Arias era um jogador que queríamos, nós conhecemos. Até acertamos com o clube dele. No último momento, o Fluminense disse que o treinador não queria liberar e a transferência foi cancelada. Então o Okamburuk diz aí, né, que já estava um acordo bem encaminhado com o Fluminense para ter o John Arias, mas o treinador, o Mano Menezes, teria vetado essa contratação, essa venda no caso, né? Porque, enfim, naturalmente entende que o John Arias é peça essencial pro time do Fluminense na temporada. E, gente, desculpa, eu tô fechadaço com o Mano Menezes, né? Você vê o Fluminense com e sem o Arias, acho que se o Arias fosse vendido no meio do ano agora, a gente muito provavelmente estaria bem mais afundado na briga contra o rebaixamento do que. Agora a gente não tá afundado, né? A gente tá fora da zona, com a vitória hoje a gente pode chegar até 11º, mas a gente estaria numa situação bem pior no campeonato se não tivesse o John Arias. Então acho que confirmando essa informação, né, que o técnico do Galatasaray traz de que o Mano Menezes que vetou essa venda do John Arias, acertaço, né, do nosso treinador, porque de fato acho que dinheiro nenhum pagaria a possibilidade do Fluminense ser rebaixado. Até financeiramente, se parar para pensar em 2025, uma queda acarretaria em prejuízos financeiros muito grandes para o clube. Então, bola dentro do Mano Menezes. Vamos ver se em janeiro o Galatasaray vai voltar a carga pelo John Arias. A gente sabe que o jogador tem esse interesse. O Mário Bittencourt já falou sobre isso também, né? Chegar alguma coisa interessante para o clube e para ele em janeiro, o Fluminense vai liberar. Mas até o final do ano, o Arias fica aqui para ajudar o Fluminense a se salvar do rebaixamento. Uma pausa rápida aqui nesse vídeo com uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para você ficar andando por aí com o seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então faz o seguinte, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir você tem preços que cabem no seu bolso. Tem o QR Code aqui do lado, o número de telefone aqui em cima. Manda lá uma mensagem para eles, faça logo a sua cotação e confira os preços. O Fluminense vive essa situação de luta contra o rebaixamento. Hoje já está numa situação um pouquinho mais confortável e pode ficar ainda melhor caso consiga a vitória logo mais contra o Atlético Paranaense. E o portal O Globo traz para a gente uma informação de algo que a diretoria tricolor tem feito para tentar ajudar o Fluminense a sair dessa situação tão indesejada. De acordo com o Globo, a diretoria tricolor tem pagado o famoso bicho aos jogadores por vitórias nessa luta contra o rebaixamento. A gente lembra que o Fluminense estava afundado na lanterna, consegue uma arrancada ali principalmente no retorno. Hoje o Fluminense tem a melhor defesa do retorno. Pensar que a gente até pouco tempo tinha tomado gol em todos os jogos do Brasileirão é realmente algo muito estrondoso e ilustra
virtudes do trabalho do Mano Menezes. De acordo com o Globo, a diretoria tricolor está pagando bicho aos jogadores pelas vitórias nessa luta contra o rebaixamento. E assim, é algo normal do futebol, né? Esse famoso bicho, a premiação, é algo normal. Eu confesso para vocês que, estando do lado de fora, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, porque os caras já ganham muita grana e precisa pagar uma premiação a mais para ele vencer o jogo. Ele não é pago para ganhar o jogo, não é pago para jogar, enfim. Mas é algo que acontece no futebol desde que o mundo é mundo, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Então a diretoria vai pagando essas premiações aí e isso vai ajudando o Fluminense a se recuperar no campeonato, a ficar numa condição um pouquinho melhor. Falando um pouco da partida de logo mais, rapidamente lembrar, né? Falei isso num vídeo de ontem aqui com vocês. O árbitro da partida está definido, tá? Vai ser o Braulio da Silva Machado. É um árbitro que a torcida tricolor tem motivos para não gostar e não gosta. No histórico são 14 jogos, 5 vitórias do Fluminense, 3 empates e 6 derrotas, 42,86% de aproveitamento. E o último jogo do Flu que ele comandou foi o Fluminense Corinthians 0-0 pelo Brasileirão de 2024. O Braulio da Silva Machado, para quem não lembra, é aquele famoso árbitro do Fluminense e Palmeiras em 2022 que sentiu um gás de pimenta e parou o jogo, que só ele, né, em toda a região do bairro do Maracanã, sentiu. Né? Eu estava no estádio, não senti nada, as pessoas do meu lado não sentiram nada, os palmeirenses do outro lado não relataram sentir nada, os jogadores em campo não sentiram nada, mas o Braulio sentiu aquele gás de pimenta e parou o jogo no momento em que o Fluminense estava atacando ali, né, fazendo uma pressão, uma blitz em cima do Palmeiras. Esse é o cara que vai apitar o jogo de logo mais. A gente torce para que ele faça uma arbitragem isenta, né? Que a gente não tenha muito o que comentar sobre ele amanhã aqui. Faça o seu papel. É só isso que eu espero dele, tá? Então, árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, da Federação de Santa Catarina. O Fluminense informa que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para essa partida. A torcida tricolor começando a se movimentar para encher o estádio. Abriu a venda também do setor leste superior, com ingressos a preços bem populares. Então a gente deve ver um crescimento grande nesse número de tricolores no Maracanã na noite de hoje, né? Acho que não preciso ficar reforçando aqui a importância dessa partida. O Fluminense pode, como eu disse no vídeo de ontem, com uma vitória, subir para 11º, ou seja, se afastar muito ali da degola. E o Atlético Paranaense é um time que tá nessa briga também, né? Ele tá em 18º, entrou na zona de rebaixamento, vive uma crise absurda, não ganha um jogo no Brasileirão desde o dia 28 de julho, muito mal no campeonato, em queda livre, entrou na zona. É a nossa oportunidade de sair dessa confusão e empurrar eles cada vez mais lá para baixo. Então, é um jogo muito importante. Você, tricolor, que ainda tá na dúvida, tem condições de ir a esse jogo? Vá, porque é muito importante que a gente empurre o Fluminense rumo a mais esta vitória no Brasileirão. Quero falar um pouquinho agora das prováveis escalações, tanto de Atlético Paranaense quanto de Fluminense, para essa partida. Eu só vou antes rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando do seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Neste vídeo eu vou mandar um abraço para o Zé de Teresópolis, para o Paulo Salvador de Santíssimo, para o Assis de Manaus, André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, e para o Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite sempre reforçado. Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me diz o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar um pouquinho então do Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense. Eles têm 4 desfalques para esse jogo, tá? 4 desfalques importantes. O atacante Julimar está suspenso. E eles têm 3 jogadores lesionados. O volante Christian e o volante Fernandinho, ambos com lesões no adutor da coxa esquerda, já estavam de fora, mas nos últimos dias eles receberam mais uma baixa, que é o atacante uruguaio Canóbio. O Canóbio está com uma lesão no osso da coluna, um edema no osso sacral, salvo engano, esse é o nome do osso. Medicina, né, biologia, que não é meu forte, mas é uma lesão, um edema nesse osso, e ele não vai conseguir jogar, sequer viajou ao Rio de Janeiro. Só por outro lado, eles têm 2 retornos para essa partida. O zagueiro Kaique Rocha e o lateral direito Madison retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada. Portanto, o provável time
que o Lúcio Gonzalez, técnico do Atlético Paranaense, arma para essa partida de hoje é com 3 zagueiros, tem o Mikael no gol, aí o trio de defesa com Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra, né, a linha ali dos 4 no meio, Madison na direita, Gabriel, Eric e Esquivel lá na esquerda, e o trio de ataque com Nicão, Coelho e Pablo. Esse é o time então que o Lúcio Gonzalez deve armar para a partida contra o Fluminense. Por outro lado, falando do Flusão, a gente deve continuar sem Thiago Silva. Thiago Silva ainda não retorna para essa partida. A informação que traz o Pedro Ribeiro, do portal Saudações Tricolores, é de que o Thiago Silva não treinou com o grupo durante essa semana e não deve ter condições de atuar na partida de hoje. O Fluminense, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não divulgou a lista de relacionados. Agora o Fluminense divulga mais perto da hora do jogo, né, a lista de relacionados para a partida. E o Thiago Silva, a gente não tem essa confirmação oficial, mas a tendência, até pela informação do Pedro Ribeiro, é que ele não esteja disponível para esse jogo. Dentro de campo, né, tirando o Thiago Silva que não vai jogar, a gente deve ter uma mudança, que é o retorno do John Arias ao time titular. No Fla-Flu, Marquinhos começou como titular ali na ponta direita, o John Arias começou no banco de reservas. A tendência é que o John Arias recupere essa posição, claro, naturalmente, né, para esse jogo e seja o titular desde o comecinho, né, contra o Atlético Paranaense. Ainda existe também uma dúvida na lateral esquerda, o Marcelo retorna de suspensão, está disponível, e aí é ele ou o Diogo Barbosa ali para jogar, mas de acordo com o GE, a tendência é que o Diogo Barbosa seja titular. E também tem uma outra questão, né? O Lima foi titular no Fla-Flu, jogando ali pelo lado esquerdo, meteu o gol, mais uma boa atuação do Lima. O Keno estava suspenso, agora o Keno retornou, pode atuar, mas de acordo com o GE, o Lima deve sim ser o titular, formando esse trio de ataque com Arias e Cauã Elias. Portanto, a provável escalação do Fluminense de Mano Menezes tem Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel, Thiago Santos e Diogo Barbosa ou Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, lá na frente Arias, Lima e Cauã Elias. Esse, portanto, é o Fluminense para a partida de hoje. Eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central. Você está otimista? Você está confiante com a vitória do Flusão hoje? Partida essencial para a gente se salvar do rebaixamento. Então comenta aqui embaixo o seu palpite. Quanto que vai ser essa partida de hoje? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.